Aê, rapaz! Cadê as montanhas que eu não estou vendo aí, meu amigo? O problema é matuto aqui nas montanhas que não sabe nada. Homem, um aí nas montanhas e outro aqui do interiorzão. É assim mesmo, é a vida, né? Prazer, pastor, prazer muito grande ter o senhor aqui, né? O homem das montanhas. Aí tem urso mesmo ou não? Não, aqui não. Estou agora no meu escritório. O urso foi Ah, lá na... tá, tá certo. Aqui o que tem é bastante livro, computador, mais livro aqui no outro lado. Tá bom, tem alguns alunos seus aqui, viu? Marconi, Pastor Soares e outros aqui estão aqui prestigiando aqui você, viu? É muito bom não vê-los. Quer dizer, não estou vendo só a cara aqui do Jean. Tá certo. Queridos, um prazer, como já disse, né, ter você aqui conosco. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo para nos ensinar. Nós somos gratos, nós brasileiros somos muito gratos ao tempo que você passou aqui no Brasil. De vez em quando vem nos ensinar. Motivo de muita gratidão, de muito orgulho de ter você no nosso ciclo de amizade. Mas vamos para o tema, né? Vamos para o tema que é o que o pessoal está na expectativa aqui sobre a Grande Babilônia, né? A Grande Babilônia. Um tema que é muito propício, eu acredito que é um dos capítulos mais difíceis do Apocalipse, o 17, 18. E aí tem algumas perguntas que eu formulei aqui para você. E se os amigos que estiverem aqui quiserem fazer alguma pergunta no final, se a gente tiver um tempinho, será um prazer ainda. Então, o que é a Grande Babilônia? Chamada do capítulo 17:5, diz que ela é a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Fale um pouquinho para contextualizar melhor o que é essa Grande Babilônia. Tá, Babilônia na Bíblia é uma cidade literal, é também um símbolo. E acho que a solução aqui, no nosso caso, vai ser alguma combinação das duas coisas. Em primeiro lugar, nós temos a Torre de Babel, Gênesis 12, e nós temos toda a história da Babilônia, especialmente ligado no livro de Daniel, e algumas profecias lá, especialmente a respeito do Nabucodonosor, aquela torre que ele construiu, e também capítulo 7, e outros falam de vários detalhes que nós temos aqui em Apocalipse. É quase como se fosse uma porta de entrada e uma porta de saída, de Gênesis até Apocalipse, ligando este assunto. Agora, tem a possibilidade, e sempre a minha tendência é ir para o literal, qualquer assunto como este, de uma reconstrução da cidade de Babilônia. E, de fato, Saddam Hussein estava tentando fazer isso. Ele estava fazendo muitas reconstruções com grandes projetos econômicos e tudo, e como nós bem sabemos, tudo isso faliu. E existe lá alguns restos da construção dele. Ele estava realmente edificando novamente a antiga cidade sobre as ruínas da antiga Babilônia, que fica a uns 20 quilômetros, 30 quilômetros do Bagdá, e à beira do rio Eufrates. Por outro lado, nós temos dentro das escrituras também alguma dica de que a Babilônia serve como um símbolo. Talvez o texto principal é 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, que no meio daquele período de perseguição, em vez de se referir à cidade de Roma, eles usaram esse símbolo, esta figura de Babilônia. Então, muitos acham que a Babilônia do Apocalipse 17 e 18 é a grande cidade de Roma. Lembrando bem que capítulo 17 é especialmente um sistema religioso e capítulo 18 se trata especialmente de um sistema mais econômico e político. Esses dois assuntos, de fato, se congregam na história da cidade de Roma e no que acreditamos que a Bíblia diz será ainda o futuro de Roma, pois nas profecias de Daniel temos Roma na profecia e
uma Roma reinstituída ou reformada no período do Anticristo. Então, tem essas duas possibilidades em termos de uma cidade literal ou a cidade literal antiga de Babilônia restaurada. E realmente tem várias profecias no livro de Jeremias, Ezequiel, onde fala detalhes da antiga Babilônia que nunca foram realizados. Então, acho que há boa possibilidade de ser uma reconstrução da antiga cidade de Babilônia. Mas não quero descartar de vez a ideia de que tem algo a ver com Roma. E o 1 Pedro 5,3 é a base para isso. Tem outras sugestões menos interessantes. Existia uma Babilônia pequena, inconsequente no Egito. Creio que não se trata disso. Tem uns que dizem que a Babilônia é como se fosse um criptograma para a igreja, devido à perseguição. Não vejo como isso encaixa com Apocalipse 17 e 18. Também, para dizer simplesmente que é um símbolo do mal, em geral, o que os amianistas gostam de dizer, não satisfaz os detalhes do Apocalipse 17 e 18. Então, vou cair na ideia de que é Babilônia literal, na Mesopotâmia, ou talvez alguma combinação neste assunto com Roma, porque tem a parte religiosa e a parte econômica. Certo. Ótimo. No texto de Apocalipse... Mais uma coisa, já. No capítulo 17, versículo 9, bem, no início diz que é um mistério, e versículo 9, o autor está dizendo, dir-te-ei o mistério. Então, mistério é algo que não é conhecido anteriormente. É uma nova revelação no seu uso dentro das vidas. Não que é uma coisa misteriosa, necessariamente, mas algo que agora é revelado. E daí, no capítulo 17, começa logo a falar, então, sobre as 7 cabeças, que são 7 reis, 10 chifres, que são 10 reis. Esses 7 cabeças também representam montes. É uma das razões que algumas pessoas ligam com Roma, porque se diz, eu estive lá e não vi tão claramente, mas se diz que Roma é construída sobre 7 montes. A questão das 10 chifres liga imediatamente com o Daniel capítulo 7, onde são 10 chifres neste reino restaurado de Roma, e esses representam 10 reis, dos quais 3 vão predominar, e vai chegar um outro chifre que vai derrubar tudo e virá a ser o anticristo. Então, a ligação com as profecias de Daniel, no meu ver, liga tanto com a cidade geográfica, como também com essa religião restaurada dos últimos tempos. Certo. Eu queria que você pensasse um pouco em Apocalipse 13:3. Eu vou dizer o texto e vou pedir qual a ênfase que eu gostaria que você explicasse desse texto. O texto de Apocalipse 17:3, como eu disse, diz o seguinte: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. As cabeças e chifres, você já, de certo modo, você já explicou. Mas eu queria que você pudesse dar uma ênfase e explicar para todos nós aqui o que significa essa mulher, que é chamada de grande meretriz, de grande Babilônia, montada sobre uma besta escarlate. O que significa isso? A mulher montada numa besta escarlate. Que nós temos outras bestas no livro de Apocalipse, como também no livro de Daniel, e sempre representam algum império, algum poder. Juntando o versículo 3 aqui com o resto do capítulo, dá a entender que é um império mau que realmente está para destruir os outros impérios da Terra. A cor escarlate muitas vezes é ligado com luxúria, mas também com prostituição, com essa meretriz que está sendo descrita aqui.
Na realidade, a explicação do versículo 3 vem, então, no versículo 9, esse que já citei, onde fala sobre os 10, os reis e as cabeças e os 10 chifres. A referência ao deserto é curioso, me parece que é melhor ligado com a Babilônia geográfica do que com a Roma, porque realmente a Babilônia está lá no meio de um grande deserto. Se não fosse o rio Eufrates, não teria nada lá. A questão de quem são estes reis e reinos, quando se olha para a história já passada, temos Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E temos, então, Roma restaurado, o reino do anticristo. E acho que essa meretriz é ligado, então, com esse poder do anticristo. Não é a mesma coisa, porque é o anticristo que vai dar poder para ela, ele que vai ser como se fosse morto e ressurreto, e que vai voltar, então, para essa última parte da história. A questão da morte dele encontra-se no capítulo 13, parece. Ele recebe uma golpeada de morte, e ele recebe, então, um novo suspiro, novo respiração e volta à vida. Não sei se é a ressurreição genuína, creio que não, porque isso é dentro do poder de Deus unicamente, mas que ele vai aparecer, que morre e depois volta à vida e vai enganar muitas pessoas. Isso cabe muito bem naquilo que nós sabemos deste anticristo. É verdade. Assim, muito parecido com o que você começou a falar sobre o anticristo, que é a besta que surge do mar, das nações. Então, essa expressão de Apocalipse 17:8, né, que ele era e não é e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Quando diz assim, era e não é e está para emergir do abismo, está se referindo ao sistema e ao anticristo como todos? Como você entende esse versículo? Creio que é exatamente isso que acabei de falar. No capítulo 11, versículo 7, fala do era. A besta que surge do abismo pelejará contra eles. Isso no capítulo 11, versículo 7. Aí, então, no capítulo 13, versículos 3 e 12, ele recebe uma golpeada de morte, uma ferida mortal, e ele foi curado, então. Então, aí é a terceira parte. Ele está para emergir, isto é, então, neste capítulo, versículos 17, 18 e 19, onde nós encontramos a volta dele para o poder e a restauração deste grande reino maligno dele. Sim, entendi, sim. Por que os 10 chifres? Você falou que os 10 chifres são 10 reis que vão apoiar o anticristo e todo o sistema do anticristo durante o período da grande tribulação, que nós situamos no plano escatológico como um período de 7 anos, o cumprimento da 70ª semana de Daniel, e que a igreja já foi arrebatada antes de começar esse período da grande tribulação. E a minha pergunta é o seguinte: por que esses 10 chifres, esses reis, juntamente com o anticristo, a besta, por que eles vão odiar esse sistema religioso chamado de a meretriz, a grande Babilônia? Tá, acho que o ódio é resultado de serem enganados por ele. No capítulo 17, versículo 12, diz que eles não receberam reino, mas que eles receberam autoridade. A promessa era de ser reis, de ter reino. Aí no versículo 13 do 17, eles participam com a besta, eles vão jogar tudo que eles têm para o lado dele, mas no versículo 14 eles são vencidos, são derrubados por ele mesmo.
e no versículo 17 acabam dando à besta o reino. Então, ele fica com tudo e eles ficaram com nada. Acho que é por isso, então, que eles vão odiá-lo. E no 18 diz que ele vai dominar sobre os reis da terra. Então, eles recebem promessas e mais promessas, mas no final ficam sem nada. Como você é uma pessoa que transitou, morou em Israel durante muito tempo e tem uma experiência muito grande e também sabe um pouco da relação política, econômica dos Estados Unidos com Israel, você, é claro que isso é um plano futuro, mas, assim, talvez, eu vou botar a palavra, talvez, os Estados Unidos possivelmente vai fazer parte desses 10 reis, ou você não arrisca dizer isso? E qual a relação dos Estados Unidos hoje com Israel, aproveitando a o deixa que aqui? está acontecendo agora mesmo com as Emiratas e as nações árabes que estão, parece, namorando com Israel, só posso ficar alegre em saber que possivelmente haverá algum tipo de paz no Oriente Médio. Mas sabemos claramente da Bíblia que isso não vai durar. Mais cedo ou mais tarde vai derrubar tudo e vai ser muito pior ainda no futuro. Então, estou alegre em ver progresso no momento, mas tenho certeza absoluta que não vai permanecer. Em relação à América, por maior que seja, por mais poderoso e forte que tenha sido, não vejo espaço nenhum para os Estados Unidos na profecia futura. Ao longo dos últimos tempos, 3, 4, 5 décadas, houve uma grande luta entre o marxismo e a democracia, representado primeiramente pela União Soviética e os Estados Unidos. Eu diria que pelas profecias bíblicas, especialmente de Daniel e as que estamos vendo agora, não há espaço nenhum no calendário profético para uma outra nação que vai dominar o mundo todo. Nem o marxismo, nem a União Soviética, nem também os Estados Unidos ou a democracia. Nós temos os 4 reinos do Daniel 2, nós temos os acréscimos do Daniel capítulo 7, e nós temos aqui os detalhes de Apocalipse, e não vejo nenhuma referência aos Estados Unidos. Então, creio que a minha nação vai deixar de ser uma potência no futuro. Isso pode ser uma coisa muito rápida. Pelo que estou vendo aqui na América nesses últimos anos, a América está caindo ligeiramente. E posso ver a grande possibilidade de nem ser uma potência no futuro imediato. Pode ser que vai demorar também, eu não sei, mas eu não vejo dentro da Bíblia espaço para a América na profecia futura. Ok. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Apocalipse 17, 18 diz que a mulher que viste, diz claramente, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, na sua opinião, porque muitos vão dizer que é Roma, que é isso, você até falou um pouquinho de Roma, da Babilônia, do nascimento de uma Babilônia, mas assim, na sua opinião, qual é essa cidade do Apocalipse 17, 18? E fala um pouco sobre essa cidade. Tá, eu acho que a pergunta é a mesma de anterior. Sim. Não é Babilônia, é Roma. A mulher em si representa o sistema, o controle, a autoridade que ela tem, que ela dá e não dá para os reis. A localização da cidade em si, acho menos importante nessa questão. Pessoalmente, acho que eu vou para o lado de Babilônia, simplesmente porque eu prefiro interpretação literal sempre que for possível. Mas se for Roma, faz bom sentido e é possível ser as duas coisas. Capítulo 17, a parte religiosa, sendo Roma, e capítulo 18, a parte comercial, sendo Babilônia. Se bem que, no momento, Babilônia não me parece ser um centro comercial.
Por outro lado, já ouvi histórias, não sei se é boato, mas já ouvi história de que as nações árabes têm cogitado a possibilidade de criar uma cidade comercial central para aquela região toda. E realmente, se você olhar no mapa, a Babilônia é uma região, um ponto bem central para todo o Oriente Médio, e eles têm dinheiro, e se tivessem desejo, poderiam criar uma cidade enorme, fantástica, comercial desse jeito. Tudo é possível nesta área, e eu acho que não é boa ideia a gente ser muito dogmático se é esse Sim. ou aquele ou outro. Muito bom ouvir isso, né? Muito bom ouvir isso, porque às vezes as pessoas taxam logo de é Roma. Assim, essa ideia da Babilônia e da literalidade, das escrituras, ela tem que ver que na história da igreja, ao longo da história eclesiástica, essa tem sido uma das interpretações principais. Então, não podemos simplesmente descartar a ideia, mas, como falei, eu prefiro, quando possível, seguir uma interpretação literal. Certo. Uma pergunta aqui que eu quero emendar com essa provocação aqui, sobre a China. A China, o pastor José Rodrigues está perguntando, a China se prepara para dominar o mundo? Então, a China tem alguma coisa a ver, do ponto de vista profético, escatológico, com essa questão de domínio e de poder do anticristo? Olha, não é mencionado por nome. Por outro lado, nós temos uma invasão em Daniel capítulo 11 de um grande exército de 100 milhões de soldados vindo do Oriente. Nunca houve, na história do mundo, nunca houve um exército desse tamanho. Muito menor do que esse, qualquer outra competição. Hoje, nem a China tem condições de criar um exército de 100 milhões de pessoas, mesmo com a população enorme que eles têm. Mas, se juntar a China com Índia, com mais algumas dessas outras nações que ficam para o leste da Terra Prometida, podemos ver a possibilidade de um exército desse tamanho. E seria difícil, dado a nossa situação atual, entender como poderia ser um exército desse tamanho sem participação de China. Agora, pode passar um bom tempo, China pode desaparecer e pode ser outra nação. Outra vez, é muito difícil a gente ser dogmático numa coisa dessa. O que podemos dizer, na base de Daniel 11, é que um exército enorme virá do leste. Leste, isso. Ótimo. Seria simplório entender que Apocalipse 17, situar Apocalipse 17 no período da tribulação como no início da tribulação e Apocalipse 18 como no final da grande tribulação? Seria simplório dizer isso? Ou você concorda que o capítulo 17 é para os primeiros anos e o capítulo 18 é para o final? Quando diz lá no 18:2, caiu a grande Babilônia. Para mim faz bom sentido. Primeiro, deve observar que a parte do Apocalipse que fala sobre a tribulação no seu total, 7 anos, é de capítulo 6 até 19. Então, pelo fato de 17 e 18 vir no final deste período, daria para entender que é no final da tribulação. Por outro lado, temos até um ditado que diz Roma não foi construída em um só dia. Então, esse sistema, sendo Roma ou Babilônia, não será construído em um só dia, vai ser destruído em um só dia. E esta verdade é repetida, parece 4 vezes aqui no capítulo 18, verso 8, verso 10, verso 17 e verso 19, que esse sistema vai ser destruído em um só dia, até em 1 hora. Mas a construção e a criação deste grande sistema religioso e político e econômico vai levar algum tempo. Então, posso ver que está ocorrendo ao longo dos 7 anos
e que o fim virá, então, na grande tribulação, na última metade. Não sei Isso. se é necessário mais específico do que isso. 17 e 18 cabe dentro dos 7 anos da tribulação. Ótimo. Ótimo. A referida cidade, né, que você trouxe luz a essa excelente explicação do capítulo 18, ela também é marcada pela sedução de pessoas através da feitiçaria. São muitas coisas que marcam a cultura e a vivência e a postura dessa referida cidade. Mas uma coisa que me chamou a atenção é a prática da feitiçaria. Queria que você falasse um pouco dessa palavra e como você imagina essa feitiçaria. Tá, dentro dos capítulos, temos mais algumas dicas. No capítulo 18, versículo 2, diz que Babilônia vai tornar morada de demônios e covil para toda espécie de espírito imundo. Então, a feitiçaria é o ocultismo, a prática de bruxaria, de macumba, de umbanda, esse desejo de ter acesso e contato com o mundo, especialmente com o poder dos demônios. É isso que se trata de feitiçaria. Por outro lado, achei interessante, pesquisando essa sua pergunta, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, diz: a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Então, esse grande sistema na sua definição, é um espírito de rebeldia contra Deus e idolatria de tudo que é do mundo, que não representa Deus. Então, essa feitiçaria é também muito ligado com a própria rebeldia e idolatria, que vai ser característico desta meretriz, desse sistema. Eu acho que há, sim, o elemento de mexer com espíritos e demônios e procurar conseguir esse mesmo poder. Mas a própria rebeldia é igual à feitiçaria. Sim. Apocalipse 18, 24 diz: e nela se achou sangue dos profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Explique, por gentileza, esse texto. Olha, Roma, através da história eclesiástica, o sistema católico tem sido responsável pela morte de muitos dos cristãos genuínos. Temos livros, o livro de Mártires, do Fox, é um exemplo disso, onde cita centenas e centenas. E hoje em dia se diz, a estatística mostra que tem mais cristãos que estão morrendo em nossos dias do que em qualquer outra época na história recente ou antiga. No livro de Apocalipse, várias vezes menciona essa matança dos santos de Deus, ou dos que pertencem a Ele. Já no capítulo 6, versículo 10, eles clamam e dizem: até quando não vingas o nosso sangue? E essa oração vem do coração destes sobreviventes que têm visto seus parentes, amigos e conhecidos sendo perseguidos e mortos. No capítulo 11, versículo 7, diz que o anticristo vai pelejar, vencer e matar os santos de Deus. No capítulo 13, versículos 7 e 15, peleja contra os santos e vai fazê-los morrer. Capítulo 17, versículo 6, dentro do nosso contexto. Essa meretriz está embriagada com o sangue dos santos. E no capítulo 19, Deus vai finalmente vingar o sangue dos seus santos. Então, essa é uma história através do livro de Apocalipse. E
essa ideia de que nessa cidade ou nesse sistema se achou sangue de profetas, de santos, de todos os que foram mortos sobre a terra, 18:24, é uma descrição do sistema como um todo. Sim. Congelou? João, pode falar. Agora dá. Pode Terminei a ir. minha... Terminou, né? Então, Terminou. eu quero abrir para quem quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, pode digitar sua pergunta, que a gente terá o prazer de passar aqui para o pastor Randy Cook, que nos presenteia com essa belíssima explicação do capítulo 17 e 18 do Apocalipse, que tem a Grande Babilônia. Mas antes de alguém fazer alguma pergunta, eu gostaria de que você pudesse falar um pouquinho, a gente ainda tem um tempo, falar um pouquinho por que a nossa escolha pela hermenêutica, uma chave hermenêutica literal, histórica, gramatical. Se isso faz uma diferença com relação àqueles que criticam essa linha de interpretação como os aliancistas. Tá. O valor e a importância da interpretação literal começa com a natureza de Deus mesmo. Deus é um Deus de verdade, um Deus que se revelou, e se ele se revelou dentro da Bíblia, como nós cremos, é porque ele queria se revelar. E se ele se revelou usando termos místicos ou inteligíveis, coisas que ninguém pode chegar a uma conclusão firme, qual o sentido disso? O propósito dele em nos dar a Bíblia foi de revelar a sua verdade. E ele escolheu linguagem humana, gramática humana, línguas e palavras humanas exatamente por este motivo. Então, se não começamos com uma interpretação literal, no final nós ficamos totalmente sem regra de interpretação. Se o sentido é espiritual, místico, alegórico, então tudo depende de o tamanho da minha imaginação. E quem tem a imaginação mais bonita, mais elegante, é quem vai ganhar mais popularidade, então. E o resultado é que nós não podemos nem argumentar. Se um diz, eu acho que é isso, e outro diz, eu acho que é aquilo, como é que nós podemos dizer que um é certo e um é errado? A não ser pelo sentido literal. Então, o literalismo nos dá uma base para argumentar. E dizer, sim, você tem boa razão. Ou não, você não está prestando atenção ao que está escrito aqui. Agora, dizer que é literal não quer dizer que não tem linguagem figurada. É claro que tem. E é isso que faz parte da beleza da nossa língua. Nós sempre usamos e queremos usar figuras e imagens. Mas, olha, até uma figura de linguagem só se entende na base do literal primeiro. E a ilustração que eu mais prefiro é Jesus Cristo, quando ele diz, eu sou a porta. Ninguém vai pensar que Jesus é feito de madeira com dobradiça e ferrolho. Mas você não entende nada do que ele está dizendo se não souber o que é uma porta. Um ponto de entrada, pode ser fechado, pode ser aberto. Tem que entender o que é uma porta para poder entender a figura que ele está empregando lá. Então, o Apocalipse, por ser profecia, coisas que não aconteceram, não podemos observar ainda, é muito complicado com as figuras. Mas quando nós comparamos, especialmente, dou graças a Deus pelo livro de Daniel, porque quantas vezes Daniel me ajuda a entender Apocalipse, e vice-versa. São dois livros que falam detalhes sobre esses eventos futuros. Então, é certo procurar comparar e harmonizar entre estes livros.
E só o literalismo que vai nos dar uma base para dizer preto é preto, branco é branco. Isso, obrigado. Até porque toda figura de linguagem expressa uma verdade literal. Precisa a gente entender isso. É. É tudo isso que você falou aí, resumido nessa frase. O pastor Soares está perguntando a você se a Babilônia, então, será reconstruída fisicamente e geograficamente, ou será um sistema sem local definido geograficamente? Essa é a pergunta dele. Eu acho que é possível que seja reconstruído no mesmo local da antiga Babilônia. É evidente que não foi o plano de Deus no mesmo sentido do Saddam Hussein, mas é isso que Saddam Hussein estava querendo fazer. Um amigo meu esteve lá naquela época e visitou, e ele disse que em toda a parte do país tinha pôsteres, cartazes, outdoor enormes, com a imagem de Nabucodonosor de um lado e Saddam Hussein do outro lado, e dizia no meio: de Nabucodonosor até Saddam não houve outro igual. Então, Saddam estava querendo restaurar aquela antiga história e poder do Nabucodonosor. Não se deu muito bem nesse caso, mas quem sabe que não vai acontecer de novo. Não vou ser dogmático em dizer que tem que ser lá. Como eu já falei algumas vezes, acho que pode ser a Roma, e pode ser nesse sentido mais simbólico da religião e do comercialismo. Tem uma pergunta aqui, emendando nessa, que eu acho que é o pastor Henrique Amurabi, que pergunta: se pensarmos na Babilônia reedificada, como explicar Isaías 13, 19 e 22, que Babilônia não será jamais habitada? Tá. Quando no final destruído, porque nesses mesmos contextos de Isaías e de Jeremias, fala sobre como a cidade antiga vai ser habitação de todo bicho e ave imundo e tudo. Mas também que haverá ainda um uso de Babilônia. Apocalipse está usando este termo. Então, para mim, esta é a grande dificuldade de dizer que Babilônia em Apocalipse é a cidade literal antiga. Pode ser uma cidade reconstruída, a antiga não é mais habitada, mas pode ser uma construção nova e usado desse sentido. Entendi. Excelente resposta. Eu acho que até responderam aqui, mas eu vou fazer a pergunta. Onde está escrito um exército de 100 milhões? Eu acho que está lá em Apocalipse, né? 200 milhões. Daniel capítulo 11, perto do final. Sim. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, eu posso procurar, mas... Não, mas está respondido, então. Daniel 11, lembre-se que tem o rei do norte, o rei do sul, esses rumores de exército que vem do oriente, e o próprio anticristo vai vir do oeste. E vão todos convergir na Terra Santa, na Terra Prometida, entre os mares. Esses mares sendo o Mediterrâneo e o Mar Morto. Então, todos esses vão congregar lá e logo em seguida, então, creio eu, é a grande batalha de Armagedon. Certo. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: os primeiros cristãos figuravam a Babilônia como sendo o Império Romano. Por que seria diferente se este era o entendimento contemporâneo a João? Jean congelou, eu não ouvi o final da pergunta. Sim, vou repetir. Figuravam, os primeiros cristãos pensavam que a Babilônia como o Império Romano, né? Tipo assim, quando João escreveu, ele que falou da Babilônia, então o pensamento dele, segundo esse irmão, era o Império Romano. Então, por que seria diferente se este era o entendimento contemporâneo a João? Então, ele está perguntando se vai ser diferente. Esse era o pensamento da época. Tá. A única interpretação que
temos firmeza ser correta aquilo que está escrito na Bíblia. Então, mesmo que uma ideia contemporânea dizia isso, aquilo, outro, essas opiniões não são melhores ou piores do que as opiniões que nós podemos ter. Tanto eles como nós temos que nos basear naquilo que está escrito. E se eles acharam e acharam errado, nós não temos obrigação de achar a mesma coisa. É verdade. É verdade. Até porque não diz, né? O pastor Soares fez uma questão aqui, mas subiu e eu não sei como aqui recuperar. Por favor, pastor, pode fazer novamente a sua pergunta para que eu possa ler aqui, que desapareceu aqui do meu visor, tá bom? Pode fazer novamente a sua pergunta. Pastor Henry Cook, o senhor gostaria de pontuar mais alguma coisa, de falar mais alguma coisa que não foi contemplado aqui sobre a Grande Babilônia? Posso falar sobre o Grande Brasil? Pode, sim. Como estou sentindo saudade. Pode, sim. Alguns dias atrás, dia 7, eu fiquei pensando bastante sobre minha pátria escolhida e meus muitos amigos lá. Aqui está perguntando sobre as cidades estarão em evidência, está falando do período do milênio. Podem repetir novamente aí, Marcos, a pergunta, porque subiu aqui no meu visor. É essa e subiu aqui. Põe ela novamente aí, a pergunta, por favor. Deixa eu ver se aparece aqui a pergunta. Quando é que o senhor está vindo aqui, pastor? Você tem alguma data? Se Deus permitir, em abril, até Boa Vista e Manaus. Tá bom. Amém. Amém. Foi a pergunta aqui no... Pastor Germano pode falar. está falando sobre uma viagem para Israel para os brasileiros no mês de julho. Não sei se tudo vai dar certo para isso, mas é outra oportunidade. Aqui tem uma afirmação dizendo: e não há outra religião que odeia tantos cristãos e judeus. Você está falando aqui dentro de um contexto da pergunta. Só uma afirmação, né? Afirmação. Então, aqui está dizendo aqui que tem uma picanha aqui esperando o senhor, viu? Quero também suco de maracujá, com feijão com arroz, tipo nordestino, com farofa em cima. Deixa eu ver o que mais. Um sonho de pastor... bom, ótimo. O pastor está perguntando aqui. De abacate. Ótimo. O oitavo rei do capítulo 17 é o anticristo? Esse oitavo rei? Tá. Temos poucos detalhes, mas creio que é a segunda metade do reino do anticristo. Se o sétimo é também, então, o início, ele morre, e quando ele volta, amplia o seu reino. Eu acho que é talvez isso, esse oitavo. Ótimo. Ótimo. Acho que a pergunta aqui do pastor Soares subiu de vez aqui. De vez aqui do visor. Eu acho que ele já cansou de botar aqui e eu perdi aqui, viu? Mas, querido, muito obrigado aí pela participação, pela aula. Essa live vai ficar gravada para outros também ter o privilégio de ter acesso a essas explicações. Quando vim a terrinha aqui, você é muito bem-vindo, amado por todos nós brasileiros. Um prazer muito grande e, como eu disse no início, te agradeço imensamente por disponibilizar esse tempo para estar aqui conosco. Que Deus te abençoe grandemente aí na América e que você possa continuar sendo muito usado por Deus. Eu quero te agradecer também por você ter enviado para mim aquelas referências dos livros, alguns eu já consegui comprar, e eu te agradeço por isso. Tá bom? Então, que Deus abençoe grandemente. Apareceu aqui a pergunta. Apocalipse 18 fala das atividades em Babilônia. Isso significa que a cessação... Aí alguém botou aí o tempo aqui, a pergunta, tá bom? Então,
Que Deus abençoe, querido. Fica na graça e na paz de Jesus, tá bom? Pode fazer suas considerações finais. Obrigado, e realmente foi grande alegria e privilégio para mim poder ter esse tipo de contato com os irmãos. Nesse período de coronavírus é complicado. Graças a Deus, o nosso estado aqui, Idaho, é mais aberto do que talvez qualquer outro estado. Nós perdemos só duas semanas de culto vivo e continuamos ainda com o live stream toda semana, mas os nossos números estão voltando para quase normal. Nós temos muitos visitantes porque suas igrejas não reabriram e eles querem ter um culto ao vivo. A parte financeira tem sido forte aqui e, graças a Deus, nós iniciamos agora uma nova construção aqui no nosso terreno, um prédio grande que vai servir como um ginásio, um espaço para esporte, mas também santuário, enquanto no futuro nós ampliamos o nosso auditório principal. Então, Deus tem abençoado bastante e estou orando para os irmãos ali no Brasil, porque eu sei que é mais complicado lá. Realmente, algumas partes da América são igual em termos de fechamento. Espero que vocês estão acompanhando mais ou menos o que tem acontecido com John MacArthur e o Grace Community Church. A situação lá está braba, mas ele continua, graças a Deus, firme na sua decisão e creio que ele tem tomado a decisão correta no caso. Sobre essa semana que a igreja do Mark Dever, em Washington, D.C., também entrou em processo contra o governo por causa do fechamento das igrejas e acho que outras igrejas vão fazer a mesma coisa. Israel está num estado crítico agora com o vírus. Eles, por causa dos feriados principais, o Yom Kippur é esse próximo domingo. Então, eles têm fechado tudo, inclusive as sinagogas. E para os judeus ortodoxos, isso é mais do que complicado. E é uma situação muito difícil para a nação de Israel no momento. Então, continuo orando para eles também. As nossas congregações lá não estão podendo congregar, eles estão fazendo só live stream. Obrigado, irmão, pelo convite e essa oportunidade de falar, se bem que não podia ver os outros, mas a sua cara é perfeita para o momento. Tá, não é muito bonita, não, mas graças a Deus, que Deus nos dá a graça, né, de dividir aqui essa live com os pastores, com os amigos, com os irmãos que entraram. Nós agradecemos a cada um, pode espalhar, vai ficar gravada, como eu disse, no Instagram, depois vamos botar no YouTube, espalhar no Facebook, para que as pessoas possam ter esse privilégio também de escutar. Deus abençoe, querido. Muito obrigado. Prazer aí estar com você. Tudo isso e mais 3 ou 4 reais, compra uma xícara de café para mim. Sabe, quando você vir aqui, tem um cafezinho, um abacatezinho para você, viu? Toda essa publicidade, propaganda, Facebook, YouTube e tudo isso, e mais 4 reais, compra ainda uma xícara de café, talvez. Tá bom, ótimo. Ótimo. Deus abençoe, queridão. Fica com Deus aí. Um abraço. Precisando da gente aqui em Natal, estamos à sua disposição, viu? Fica com Deus. Muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Ficam com Deus.